E aí, fazendo uma pequena pausa aqui nas aulas para te falar uma real, mandar uma real para você. E fiz até questão de colocar aqui, tá invertido aí para você, mas aqui é your mind is your best weapon, né? Uma frase do Ragnar Lothbrok, que fala que sua mente é a sua melhor arma. E de fato é isso que acontece. Realmente a sua mente ela é a melhor arma que tem. Ela é a melhor arma, tanto para que sirva como uma ferramenta que vá fazer você deslanchar, voar realmente na vida, né? Quando eu falo na vida, é em todos os âmbitos da vida. Como também ela pode ser a ferramenta que vai travar a sua vida no geral. E sugiro que vocês assistam essa série. Ela é uma série que se você começar a olhar com olhos de que tudo que você vai ver hoje, você precisa buscar algo que realmente tenha um aprendizado ali. Isso eu já aprendi já faz um tempo, então eu não assisto, eu não vejo mais coisas que não tenham aprendizado, que não tenha algo que realmente traga uma motivação, um aprendizado, uma coisa mais profunda. E apesar de ser uma série que trata sobre a história dos vikings, ali é cheio, né, quando eu falo apesar no sentido de por causa de ser uma série e tal, né, um entretenimento, mas tá cheio de elementos ali que te servem de motivação, cheio de elementos para mostrar para você como é alguém que governa sobre a sua mente, governa sobre a sua vida, qual a postura que ela tem diante às dificuldades, diante aos caminhos tempestuosos que aparecem aí no nosso dia a dia. Né? Sobre a questão da fé, como eles utilizam a fé para tirar, como diz assim, tirar poder da fé e transferir esse poder para si, para se alavancar ainda mais naquilo que ele acredita, naquilo que ele precisa fazer, que ele sente que precisa fazer. Então, faço uma indicação aí para que vocês assistam. Mas, voltando aqui, o que acontece? Tem um ditado que diz o seguinte: quem controla a respiração, controla a mente. E isso é um fator, assim, surreal do tanto que é verdade isso. Né? Quando você começa a entender, a aprender a controlar de fato a sua respiração, você vai ver que vai ser mais simples de controlar a sua mente. Em questão de passos, segundos, você é capaz de controlar a sua mente. Quem controla a respiração controla a sua mente. Quem controla a sua mente controla as suas emoções. Né? Fica atento, não reage às coisas, não deixa que as emoções sejam o pilar, né, que governem as suas ações, porque esse que é um dos grandes problemas, é deixar que as suas emoções sejam o pilar que sustenta as suas decisões. E é por isso que muitas vezes você comete equívocos atrás de equívocos, seja por não agir quando precisa agir ou agir quando na verdade deveria ficar quieto. Ou falar o que não devia, fazer o que não devia, não fazer o que devia ser feito, entre tantas coisas. E quem governa, quem controla a respiração, controla a mente. Quem controla a mente, controla as emoções. E quem controla tudo isso, controla o seu corpo. Controla o seu corpo. E quem controla a respiração, a mente, as emoções do seu corpo, governa a sua vida. O que eu quero dizer com governa a sua vida? É que diante de dificuldades ou diante de qualquer coisa na sua vida, a pessoa ela é, como se pode dizer assim, imparável. Ela é imparável. Ela simplesmente adquire aquela consciência de que o que precisa ser feito vai ser feito, eu vou fazer. Simples assim, sem mimimi, sem ideias equivocadas. A pessoa simplesmente ela entende, ela governa sobre tudo isso, então ela vai fazer o que precisa ser feito para ter o resultado que ela gostaria. E isso implica em muitas questões, não é só na questão mental, emocional, física, ou de você fazer algo que você gostaria. Se você pegar, por exemplo, pessoas bem-sucedidas, elas conscientemente ou inconscientemente, elas têm essa postura.
Elas têm essa postura de que se eu tenho um problema, eu preciso focar na solução do meu problema, né? Entender a solução e fazer o que precisa ser feito para solucioná-lo. E é algo simples. Só que quando a pessoa não tem esse governo sobre si mesmo, os problemas se tornam muito maiores do que eles realmente são e a pessoa se vê perdida, sem saber o que fazer. Por quê? Porque o seu foco está completamente voltado para o problema e não como eu poderia solucionar esse problema. Quem governa a sua mente, quem governa o seu corpo, quem governa a sua vida, entende isso de uma forma tão simples como respirar. E é isso que eu quero que você entenda aqui para te dar uma motivação, para te dar um gás a mais, para você fazer o que precisa ser feito, porque já está mastigadinho aqui que eu estou entregando para vocês. Já está mastigadinho, é só pegar e fazer. Vou dar um exemplo de uma das coisas assim que, por exemplo, que aconteceu comigo e que a priori eu tinha visto como algo grave e eu falei, nossa, calma aí, qual o valor que eu estou dando para isso? Porque esse é o grande problema da pessoa que não governa sobre sua mente, por exemplo. São os valores que ela atribui a determinadas coisas e cria uma montanha gigante na sua frente, quando na verdade é somente uma pedra. Vou pegar aqui o exemplo. Lá no comecinho da pandemia, quando nem se falava ainda de vacina e tal, assim, que não tinha nada dessas coisas, eu peguei o Covid, né, minha família pegou. E beleza, né, nós pegamos, constatou e tal, tudo mais. E aí o que acontece? No quarto dia que eu tava já com os sintomas, né, meus sintomas vinham piorando a cada dia. No quarto dia, realmente quis dar aquela falta de ar em mim. E aí eu parei assim, eu falei, caramba, eu lembro que eu parei, respirei assim, eu falei, eu não tenho aqui como avaliar e se de fato o quanto isso é o que está acontecendo com o meu corpo e o quanto é o que está acontecendo com a minha mente. Mas eu parei e olhei, observei e vi que a minha mente estava sendo responsável por uma boa parte do que eu estava sentindo. E aí eu olhei e falei, não, então preciso fazer algo a respeito, eu falo tanto sobre controle da mente e são nas situações difíceis que a gente vê se o que a gente sabe mesmo surte efeito, se realmente, como dizer, se a gente sabe de fato sobre aquilo que a gente está falando. E aí eu peguei, olhei e falei, bom, não posso deixar que isso continue assim. E aí fiz um trabalho mesmo, usei técnicas, respirações, meditações profundas e olhei sobre aquilo e falei, né? Vou fazer o que precisa ser feito. Lembrei até de um amigo que um pouco antes de mim ele também pegou e ele foi bravíssimo, assim, a ponto de que ele deixava a cama dele pertinho do banheiro, assim, mas pertinho mesmo, porque ele não, a dificuldade dele foi tão grande que o deslocamento, sim, questão de passinhos para ele chegar onde ele precisava chegar, já ocasionava assim um cansaço extremo nele. E a gente estudou junto essas questões de estudo da mente, psicologia, meditação e tudo mais. E aí ele falou, eu lembro que um pouco antes de eu pegar, ele falou assim ainda pra mim, Paulão, cara, a partir do momento que eu achei que eu ia morrer, mas a partir do momento que eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo? Eu preciso praticar, pôr em prática de fato o que eu aprendi. Falou, cara, foi ali que eu comecei a melhorar. E aí eu catei e fiz a mesma coisa. Ó, isso quando aconteceu comigo foi lá pelo meio-dia, né? Eu lembro porque estava próximo ao horário do almoço. Chegou na parte da tarde eu já estava de boa. Não estava mais com sintoma de falta de ar, já tinha recuperado até um pouco do meu vigor. Chegou de noite, já tava mais de boa, daí passou mais uns dois dias, já tinha zerado esses sintomas. Só que aí o que acontece? Ele também passou esses 2 dias, no terceiro dia afetou meu labirinto. De uma tal forma que se eu virasse um pouquinho que fosse pro lado direito, assim, as coisas rodavam de uma tal forma como que eu nunca tinha visto ou sentido na vida, assim, que se eu tivesse de pé eu capotava mesmo, né? E mesmo deitado, se eu virasse um pouquinho que fosse, acabava, nossa senhora, era uma sensação horrível.
E eu olhei aquilo e falei, cara, não dá pra ficar assim. Preciso fazer alguma coisa a respeito. E aí eu falei, não posso sair de casa e tal, mas não posso ficar assim. Aí catei, pesquisei sobre técnicas, sobre a questão do labirinto, técnicas, o que pode ser feito, e eu mesmo fui lá e resolvi através de técnicas que dá pra fazer sozinho. E resolvi também essa questão do labirinto, graças a Deus nunca mais aconteceu. O que eu tô querendo dizer com isso? A pessoa que começa a governar sobre sua mente, emoções, sobre a sua vida, ela começa a ter esse ímpeto. E você realmente começa a ter força em todas as áreas da sua vida, inclusive na saúde. Inclusive na saúde. Porque, os sintomas estavam graves. A partir do momento que eu parei e falei, não, deixa eu dar conta de resolver isso. Com convicção mesmo, porque é que isso já virou normal pra mim, né? Com convicção mesmo, eu fui lá e resolvi o negócio. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Que eu não fiquei na sensação, né, na posição de vítima e nem tampouco fiquei focando a minha atenção na questão do problema. Eu fui lá e falei, deixa eu ver o que eu tenho, o que eu posso fazer a respeito. O que eu puder fazer a respeito eu vou lá e vou fazer. E simples assim, e se resolveu. Então, eu parei um pouquinho essa aula para te falar isso daí porque realmente é algo real. Se você começar a governar nessas esferas, você vai ver a melhora em qualquer âmbito da sua vida. E isso que eu estou te falando não é assim, por exemplo, agora você tem uma mente caótica, completamente sem controle. E aqui você tem o controle da sua mente. Não é pular daqui para cá que você vai ver o resultado, não, é no caminho. Um passinho que você deu, você já vai ver a diferença, você já vai começar a fazer o quê? A resgatar, a pegar os benefícios desse pequeno passo que você deu. E aí, conforme você dá outro, você vai pegando cada vez mais benefícios. Né? E os benefícios incluem diversas coisas, harmonia, paz, força, fé, capacidade de enxergar a realidade como ela é, não através de algum conceito ou algum viés ou algum elemento psicológico que funciona dentro da nossa mente ou através de algum mecanismo que a mente executa. A mente ela é uma ferramenta, só que se você não consegue usar e deixar ela à deriva, vai tomar a lapada da vida e de tudo quanto é coisa. Agora, se você passa a fazer isso uma ferramenta que é útil para a sua vida, ela se torna um potencializador de N coisas. Então, cai para dentro, faz o que precisa ser feito, Tá tudo aqui, é só pegar e fazer. Tá tudo aqui nas videoaulas, tá no livro, é só pegar e praticar. Fechou? Cai para dentro.